Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, eu sou professor de ciências. Meu nome é Celso Lucas. E hoje a gente vai dar uma continuidade nos conteúdos que a gente viu na semana passada, certo? Ó, só recapitulando aqui um pouco, a gente estudou 6 tipos de energia. Energia cinética, que é a energia do movimento. Energia térmica, que é a energia da temperatura. Energia elétrica, que é a energia presente na eletricidade. Energia luminosa, energia da luz. Energia potencial gravitacional, que é a energia presente na gravidade. E quando os corpos estão expostos a essa gravidade, certo? E energia potencial elástica, que é nos materiais elásticos, etc. Certo? Lembrando que eu não estou de máscara porque eu estou num ambiente sozinho e após a minha saída essa ela será higienizada, certo? Ó, sobre eletricidade a gente estudou bastante, né? Isso, a gente viu que a eletricidade é um fenômeno natural e que ele existe e ocorre dentro do nosso corpo, certo? A gente viu que os raios podem ser divididos em relâmpago e trovão, sendo que o relâmpago é a parte visual, ou seja, a luz dos raios, e o trovão vai ser a parte sonora. E também eu frisei bastante que o, os relâmpagos sempre vêm primeiro e o trovão vem depois. Por quê? Porque a luz ela é muito mais rápida do que o som, certo? Frisem bem isso aí. E eu falei que os raios eles são uma descarga de tensão elétrica que ocorre nos recipientes. Eu falei que a eletricidade foi descoberta no século IV a.C., quando as pessoas queriam colocar dois objetos para friccionar, certo? A gente viu um pouquinho sobre carga elétrica e eletricidade, sobre o átomo, e que o átomo possui três componentes e duas partes. Os três componentes são quais? Prótons, nêutrons e elétrons. E as duas partes, núcleo e eletrosfera. Sendo que no núcleo a gente vai ter nêutrons e prótons. E na eletrosfera vamos ter elétrons, certo? Eu falei também que o átomo ele vai ser a menor partícula que vai constituir a matéria, certo? E eu também falei que a eletricidade pode ser estudada em três partes. Eletroestática, que é o estudo da eletricidade, mais ou menos como se ela estivesse parada em um local. A gente fala um pouco sobre a eletrodinâmica, que é essa dinâmica, a existência de correntes elétricas e etc., que é a passagem da eletricidade de um local para o outro. E eletromagnetismo, que é a interação entre a eletricidade e ímãs magnéticos, certo? Na eletrostática, a gente viu que a eletrostática vai estudar as cargas elétricas, principalmente a atração e repulsão dos corpos. Dois corpos iguais, eles se repelem, e dois corpos diferentes, eles vão se unir, certo? Vão se atrair. E a gente viu também a eletrização do corpo. Eletrização do corpo. Eletrização do corpo. Por quê? Eu estou frisando bem isso, porque também esse conteúdo é bem importante. A gente viu que existe o atrito, que vai gerar cargas elétricas. Vimos que existe a eletrização por contato, que é quando eu toco duas coisas uma na outra. E existe a indução, que é quando uma carga que já está eletrizada e outra também que já está eletrizada, elas vão interagir, certo? E eles vão acabar se atraindo. A gente viu que uma carga elétrica tem equivalência do valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 e que a unidade de medida usada para se calcular a eletricidade, etc., é o Coulomb, certo? E a gente viu na aula passada a existência dos condutores. Existem condutores que vão transmitir eletricidade e eles vão possuir uma grande quantidade de portadores de cargas elétricas, ou seja, componentes que vão poder transmitir, poder transportar as cargas elétricas. E eu falei que existem bons e más condutores, né? Os condutores que são ruins são chamados de isolantes, certo? E os bons condutores, condutores elétricos e isolantes elétricos.
Os condutores elétricos são geralmente metais e os isolantes são como plástico, vidro, etc., que possuem propriedades químicas que impedem a passagem de elétrons nesse material. E a gente vem falando agora sobre a eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda as correntes elétricas, certo? Eu falei que eletrodinâmica vai estudar as correntes elétricas e que corrente elétrica é o movimento ordenado de correntes elétricas. Repitam aí comigo de casa. Correntes elétricas são o movimento ordenado de correntes elétricas, certo? Ou o movimento ordenado de elétrons. De novo, correntes elétricas são o movimento ordenado de elétrons, certo? E eu falei que existem dois tipos de correntes elétricas. Existem as correntes elétricas contínuas, que são aquelas muito usadas em pilhas e baterias, onde os elétrons eles não podem se movimentar tanto, eles sempre estão na mesma direção de sentido. Já também falei das correntes alternadas, que é quando os elétrons eles vão poder se movimentar de forma mais livre e assim eles vão poder percorrer mais distâncias, certo? Eu falei sobre os efeitos das correntes elétricas, efeito térmico, que é com a passagem da corrente elétrica, acaba gerando uma temperatura. Falei sobre o efeito luminoso, que é a geração de luz das correntes elétricas, efeito magnético, que é poder atrair ímãs ou metais, e o efeito químico, que é poder gerar reações químicas, principalmente em líquidos, certo? E eu também falei sobre os geradores de energias elétricas, né? Geradores são materiais que são responsáveis por transformar ou criar entre aspas, né? Que a gente viu que a energia não é criada nem destruída, é sempre transformada. Eles vão poder gerar, por isso esse nome geradores, energia elétrica a partir de uma fonte. Então a gente vai ter os geradores mecânicos que vão produzir energia elétrica a partir de compostos mecânicos, como o carro, que vai pegar esses equipamentos e transformar a energia mecânica ou em energia cinética no movimento ou em energia elétrica, né? Falei sobre geradores químicos que vão a partir de reações químicas gerar energia e falei sobre energia térmica luminosa e eólica. A térmica usada nas usinas termoelétricas a partir do calor e do aquecimento. A gente vai ter a geração de energia elétrica. Falei também sobre geradores luminosos, que vão usar placas solares feitas de sílica para poder captar essa energia dos raios ultravioletas e gerar energia também. E falei sobre a energia eólica, que é gerada a partir da energia do vento, certo? E por último, eu falei sobre esses circuitos elétricos, que são ambientes onde ocorre a passagem de corrente elétrica, e que eles têm 4 componentes. Gerador, que vai gerar a energia elétrica. Condutor, que vai conduzir e dizer por onde essa energia vai passar. Resistor, que vai controlar os excessos de passagem dessa energia elétrica, certo? Para não ocorrer acidentes. E os interruptores, que podem ligar ou desligar essa energia elétrica, certo? E, por último, eu falei que a energia luminosa gasta, em média, 20% da energia elétrica que nós temos em casa. E agora, nós vamos estudar dando continuidade à aula, nós vamos estudar hoje o capítulo 3 do livro, certo? E o tópico é o seguinte: energias elétricas e seus impactos socioambientais, certo? Nós vamos responder durante as aulas, essa é a próxima aula, algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais são as fontes de energia usadas para se obter energia elétrica, certo? E a segunda pergunta também, que vocês vão gostar bastante de aprender, é como calcular o controle de energia
elétrica na sua casa. Como é que você pode ajudar seu pai e sua mãe a estar diminuindo o gasto de energia elétrica dentro da casa de vocês? E outra reflexão que eu queria fazer importante é que não existe desenvolvimento humano sem o consumo de energia elétrica. Se hoje nós tirássemos todos os aparelhos que utilizamos a partir da energia elétrica, basicamente ficaríamos com nada ou quase nada, certo? Ou com bem poucos materiais mesmos, certo? E no Brasil, aqui, ó, então, no Brasil, essa energia elétrica ela é gerada a partir, principalmente aqui, certo, de usinas hidrelétricas, certo? Mas ela pode ser gerada e produzida a partir de outras fontes, mas ela é principalmente gerada a partir de usinas hidrelétricas. E nós podemos dividir nós podemos dividir as fontes de energia em dois tipos. Nós vamos ter as fontes renováveis, certo? E as fontes não renováveis. Não renováveis. Ó, nós vamos ter as fontes de energia renováveis e não renováveis. Mas como é que será o significado, como é que vai se dar a diferença entre elas? Nas fontes renováveis, a matéria-prima não acaba. Nas fontes renováveis, a matéria-prima utilizada ela não acaba, ou seja, ela não vai se esgotar, certo? Outra característica também muito importante é que as fontes de energia renováveis elas não liberam poluentes. Elas não vão liberar poluentes. Isso não significa que elas não têm pontos negativos, certo? A gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos de cada tipo de energia. E agora nós vamos estudar mais aprofundadamente as fontes renováveis de energia, certo? Nós vamos ter a energia hidráulica,
A energia hidráulica é produzida a partir de força de rios. Então, ó, o primeiro tipo aqui que eu vou explicar para vocês de fontes renováveis de energia são a energia hidráulica, certo? Que ela vai ser produzida a partir de rios pela força dos rios. Olha só como é que funciona. Essa água aqui contida é produzida aqui uma barragem que vai barrar a movimentação de água e ela vai passar só nessa localidade aqui. E esses espaços aqui vão pegar essa energia, certo? Que é energia na forma mecânica, feita a partir da água. Eles vão pegar a energia da força da água descendo, escorrendo, e vão transformar, vão trazer para cá essa energia e vão armazenar. E estão o tempo todo transformando essa energia aqui, cinética, né, da água, em energia elétrica, certo? Vamos lá. E agora, vamos ver ainda sobre as hidráulicas, os seus pontos negativos. Os pontos negativos são os seguintes. Ó, ó, os pontos negativos da energia hidráulica é que ela vai alagar grandes áreas, ou seja, quando essa água aqui escorre, grandes áreas vão ser inundadas, certo? E ocorrer diversas enchentes. E ela também vai destruir a fauna e a flora presente aqui, que é de ambiente seco, e ela vai destruir toda essa parte que é de vida seca, de vida acima da terra, alagando, certo? Então ela vai matar tanto a fauna, que são os animais, quanto a flora, que são os, as plantas, os vegetais, etc. O segundo tipo de energia que nós vamos estudar é a energia solar, certo? A energia solar
ela vai ser produzida a partir da energia do Sol, certo? E essa energia do Sol pode ser captada dando continuidade à aula. Nós temos a energia solar, que é produzida a partir da energia do Sol, e pode ser captada de duas formas, ou térmica, que é pegando a temperatura que o calor emite, ou por painéis fotovoltaicos, que são os painéis obtidos na temperatura, certo? Dos raios solares. Os raios solares vão emitir seus sinais aqui, e esses painéis vão captar essa energia emitida pelo Sol. O terceiro tipo de energia é a energia eólica, certo? A energia eólica, ela vai utilizar a energia eólica utiliza a força do vento, certo? E ela vai ser coletada por geradores. Lembram da última aula que eu falei dos tipos de geradores? Inclusive, uma curiosidade muito importante é que Fernando de Noronha, aqui em Pernambuco, foi o primeiro lugar no Brasil a utilizar energia eólica, certo? Entretanto, a energia eólica, deixa eu botar aqui para vocês verem como é que é. Ó, aqui. Ó, a energia eólica é feita a partir desses grandes geradores de energia, certo? Que são bem extremamente altos e o vento passa por eles e eles giram, assim como ventiladores. Se você pegar um ventilador e abanar na frente do ventilador, ele vai girar. É o mesmo princípio, só que esse giro aqui é muito intenso a partir da quantidade e da velocidade que o vento passa através dele, certo? Entretanto, parece ser perfeito, né? Mas tem suas partes negativas também. Quais são as partes negativas? A sua energia é irregular. Por quê? Existem períodos do ano que tem mais vento e outros períodos do ano tem pouquíssimo vento, certo? Então não é garantia de que haverá energia elétrica em abundância. Ele muda a paisagem, certo, do local, ele vai mudar drasticamente o local. Ele afeta as aves, certo? Porque as aves vão estar passando em períodos migratórios, ou seja, pertencem a um local e passam para outro. E elas acabam esbarrando aqui, certo? Muitas são mortas. E o som também gerado é extremamente alto, certo? Por isso que ele é feito em locais extremamente isolados. Mas ainda assim, é uma fonte de energia muito potente. Nós vamos ter ainda a energia geotérmica,
que vai utilizar a energia geotérmica, né? Geo de terra e térmica de temperatura, que vai utilizar, deixa eu organizar isso aqui, ó. E a energia geotérmica que utiliza a energia das fontes de calor da Terra, certo? Só que essa energia, para ser utilizada, ela é extremamente cara, certo? Ela não vai ter, ela não vai ter um retorno muito alto, certo? E por último, mas não menos importante, que é a energia, que é a energia da biomassa, meu tipo de energia preferido. Como é que será que funciona esse tipo de energia geotérmica? Vamos ver. Ó, gente, recapitulando aqui, a gente falou sobre energia solar, que é produzida a partir da energia do Sol, certo? E pode ser captada de duas formas, ou térmica ou por painéis fotovoltaicos. A gente falou sobre energia hidráulica, que é a energia produzida a partir das forças do rio, a energia cinética presente na água, certo? Energia eólica, que é produzida a partir de forças do vento, e a gente viu aqui vários exemplos, certo? Energia geotérmica, que é produzida a partir das fontes de calor presentes no fundo da Terra, e energia de biomassa, que é produzida a partir de matéria orgânica. Matéria orgânica vai ser todo aquele alimento, derivados de alimentos que poderiam ser jogados no lixo, mas eles podem ser usados aqui como energia de biomassa, certo? A gente tem as fontes não renováveis de energia, certo? Que a matéria-prima delas esgota e ela gera poluição. Vou botar aqui. Gera poluição, certo? Os principais exemplos de fontes não renováveis é o petróleo, o carvão e o gás mineral. Eles são conhecidos como combustíveis fósseis, certo? Deixa eu botar aqui. Ó, muito importante isso aqui, ó. Petróleo é um combustível fóssil. Então, o petróleo é um combustível fóssil. O que é isso? O que é fóssil? O que é combustível? Combustível, petróleo e o carvão também. E o carvão. Certo? Mas principalmente o petróleo é um combustível fóssil. O que é combustível fóssil? Anote aí, isso é muito importante. Ó, um combustível fóssil vai ser tudo aquilo que já morreu há muito, muito tempo atrás, certo? Há vários milhões de anos atrás. Fóssil, essa palavra fóssil. E o petróleo ele vai ser gerado a partir de micro-organismos que morreram
há vários milhões de anos atrás, certo? E eles foram se acumulando e gerando um líquido preto. E hoje a gente utiliza o petróleo, extraindo petróleo de fontes de petróleo, certo? E com isso, só que o petróleo demora milhões de anos para ser produzido. Então a gente extrai muito petróleo da forma que ele não vai conseguir se repor. Então, uma hora ou outra, o petróleo do mundo vai acabar. Muitas das coisas que a gente utiliza aqui são feitas a partir do petróleo, certo? Como cadeira, batom, vários tipos de maquiagem, vários eletrodomésticos. A maioria dos plásticos vem do petróleo, certo? Vamos recapitular. Então, a aula de hoje é isso. Vamos recapitular só o que a gente aprendeu até aqui, certo? O tema da aula de hoje foi energia elétrica e seus impactos socioambientais. A gente viu os diferentes tipos de fontes de energia. Existem as fontes de energia renováveis, certo? Que é onde a matéria-prima não acaba, ou seja, ela não vai se esgotar e elas não vão liberar poluentes, certo? E os tipos de fontes de energia renovável é energia hidráulica, energia solar, por exemplo, a partir do sol, energia eólica a partir do vento, energia geotérmica a partir do calor e temperatura presentes no fundo da Terra, e energia de biomassa produzida a partir de matéria orgânica, sendo matéria orgânica alimentos mortos, animais mortos e etc. E as fontes não renováveis, que é onde a matéria-prima pode esgotar e gera poluição. A gente viu que os principais exemplos é o petróleo, carvão mineral e gás natural, certo? E eu falei que petróleo é um combustível fóssil. E as fontes não renováveis também tem dentro delas, além dessas três, a energia nuclear, que utiliza urânio, que é uma substância radioativa e perigosa, certo? E as desvantagens da energia nuclear é que ela é muito cara e que ela gera lixo atômico, que pode ser danoso à nossa saúde. Então, gente, obrigado pela atenção. É isso e até a próxima.